Capítulo 5. Na manhã seguinte, eu podia praticamente tocar a expectativa nos olhos de Rosa, quando ela me questionou sobre o porquê da minha pergunta no dia anterior. Eu devia ter mantido a boca fechada. Rosa era brilhante e tão atenta quanto um gato, e o fato de eu ter lhe pedido que traduzisse para mim algo que, como ela me informou esta manhã, parecia porto-riquenho, a deixou com a pulga atrás da orelha. Eu tinha olhado para aquela mensagem de texto, aquelas 3 palavras, por uma quantidade ridícula de tempo. Tão paralisada pela quantidade infinita de coisas que eu poderia responder que, quando enfim cheguei a uma resposta decente, já era mais de 1 da manhã e fiquei preocupada demais com a possibilidade de acordá-lo. Eu era uma idiota. Sério, agora eu estava com sono e aprendi muito rápido que tentar percorrer, sonolenta, os corredores apinhados da escola poderia ser uma trama saída diretamente de um dos livros distópicos que eu lia. Jogando o livro de oratória dentro do túmulo de aço cinza que era meu armário, peguei os livros das 2 primeiras aulas, sabendo que teria tempo de passar ali para trocá-los mais tarde. Fechei a porta, fazendo tudo o que podia para não pensar em ver Ryder, ao mesmo tempo que dizia a mim mesma que, se Keira falasse comigo hoje, eu responderia como uma pessoa normal. A porta emperrou. Suspirando, eu a abri de novo e fiz um pouco mais de esforço para batê-la. Dessa vez ela fechou. Satisfeita, eu me abaixei para pegar a mochila e comecei a me virar. Virando, procurei o som da voz e então a vi. A menina da aula de oratória. A menina que havia tocado Ryder de um jeito que dizia que muita coisa tinha acontecido e Ryder estava feliz com isso. É você. Seus olhos castanhos se estreitaram. Eu poderia estar em negação agora, mas é você mesma. Pelo canto do olho, vi a menina de trancinhas que me deram um oi ontem parar a alguns metros de nós, olhando para o armário na frente do qual essa garota estava. Ela recuou e virou para o outro lado. Oh, Deus, isso não era um bom sinal. A garota na minha frente apertou os lábios com gloss cor-de-rosa. Você não tem ideia de quem eu sou, não é? Balancei a cabeça lentamente. Eu sei quem você é, e não por causa da aula de oratória. Só não consigo acreditar que seja você, continuou ela. Achei que você estivesse morta ou algo assim. Meu coração parou. Segundo dia de escola, e eu já estava recebendo ameaças de morte. A alça de sussurrada, bolsa carteiro verde-oliva, deslizou uns centímetros em seu ombro. Eu sou a namorada do Ryder, disse ela. Sem rodeios, bem, isso explicava os toques. Havia uma sensação estranha em meu peito. Não era exatamente decepção. Estava mais para aceitação. Claro, eu tinha desconfiado ontem, quando os vi entrando na sala. E ele era lindo. Aquela garota era estonteante. Fazia sentido, até mesmo para alguém como eu, que não tinha nenhuma experiência com essa coisa de namoro. Mas eu via TV, lia livros. Eu tinha Ainsley. Sabia que o relacionamento de Ryder com essa menina fazia sentido. Ela me olhou com ar especulativo, como se estivesse tentando descobrir alguma coisa. Ele falou sobre o que está acontecendo. Jaiden apareceu ao lado dela. Como se tivesse se materializado do ar, olhando de perto. Percebi que ele provavelmente era mais novo do que eu ou essa garota. Aluno do 1º ou talvez 2º ano. Seus olhos, do mesmo tom verde de Hector, não estavam vermelhos como na véspera, quando o vi no corredor. A menina olhou para ele, tão surpreso por vê-lo quanto eu. O que você quer? Não seja uma puta, Paige. Aqueles olhos verdes se reviraram, mas seus lábios se contraíram em um sorriso. Quando ele se aproximou e lhe puxou a trança grossa, o que você é hoje? Katniss do gueto. Ela puxou a trança da mão dele. Você nem sabe quem é Katniss, seu projeto de punk. Provavelmente acha que jogos vorazes é o que acontece depois que você fica chapado. Parece que é isso mesmo. Jaiden piscou para mim, seu sorriso malicioso. Eu conheço você. Nos esbarramos no corredor ontem. Ele fez uma pausa. Vi você falando com Ryder depois da aula, no estacionamento. Meu olhar disparou para a menina, Paige. Seu olhar era glacial. Você muda ou algo assim? Não me disse nenhuma palavra, falou ela. Eu não era nada muda. As sobrancelhas de Jaiden se juntaram quando ele olhou para ela. Essa é uma pergunta idiota, Paige. Eu acabei de dizer que a vi falando com. Que quer saber?
O rosto dela se contorceu, e de alguma forma, ela ainda conseguiu ficar bonita. Virou-se para ele, botando as mãos nos quadris. Cara, você já tem muito com que se preocupar. Não precisa se meter nos meus assuntos. Ele inclinou a cabeça para o lado. Palavras corajosas para a garota que sempre se mete nos meus? Eles obviamente estavam distraídos um com o outro, e como discutiam de um modo que dizia que esta não era a primeira vez, nem seria a última. Eu girei o corpo e me misturei à massa de alunos que se dirigiam para a aula. Você é muda, minhas bochechas queimavam quando cheguei à minha sala, e o constrangimento rapidamente se transformou em raiva de mim mesma, principalmente. Eu poderia ter dito algo a ela, qualquer coisa, em vez de ficar apenas lá, como se minha língua não funcionasse. E Deus! Ela era namorada de Ryder. De verdade. A garota que me perguntou se eu era muda, a garota diante da qual eu ficara paralisada como uma idiota, era a namorada dele. Resistia à vontade de bater a cabeça na mesa. Muda. Eu odiava essa palavra com todas as minhas forças. Todo mundo tinha pensado que eu era muda a acertar. Beck e o senhor Henry, os funcionários do orfanato, o serviço de proteção à criança. Atecário tinha pensado isso quando ele e Rosa me conheceram. Zoraida sabia que não era verdade, que eu podia falar muito bem. Mas eu não falei hoje. O Dr. Taft tinha uma expressão pomposa para o motivo pelo qual eu não tinha falado por tanto tempo. Síndrome de estresse pós-traumático. Era como chamava, por causa de tudo que eu tinha passado quando pequena. Metade das nossas sessões de terapia tinha sido dedicada a trabalhar mecanismos de enfrentamento e formas de combatê-lo. Tinha levado tanto tempo para chegar ao ponto em que eu finalmente senti que não precisava mais das sessões de terapia. Me bastaram alguns minutos para parecer que retrocedi 20 passos. Como se eu fosse a Mallory de 5 anos e de 10 e de 13 a Mallory que não fazia nem dizia nada. A Mallory que apenas ficava lá em silêncio, porque esse parecia ser o caminho mais seguro. Eu odiava essa sensação. Apertei a caneta com força, ignorando a dor nos nós dos dedos. Lágrimas de frustração queimavam o fundo da minha garganta, e era difícil me concentrar na aula de química, ainda mais difícil não desmoronar no confuso baile de emoções, especialmente quando me dei conta de que eu estava sentada no fundo da sala de novo, sem chamar qualquer atenção para mim mesma. Keira imediatamente se virou para mim no instante que se sentou na aula de inglês. Ok. Tenho uma pergunta muito estranha para você, pega de surpresa. Pisquei enquanto meu estômago embrulhava um pouco. Ela ia me perguntar se eu era muda. Ela sorriu ao prender um cacho atrás da orelha. Ele saiu de lá imediatamente. Brincos azuis brilhantes pendiam de seus pequenos lóbulos. Alguma vez você já pensou em fazer teste para líder de torcida? Eu a encarei. Aquilo era uma piada, certo? Então olhei ao redor, na sala. Ninguém estava olhando para nós ou segurando seus telefones, gravando esse momento para a posteridade. Quero dizer, você parece muito robusta. Poderia ser a base ou apoio, disse ela, dando de ombros como se não tivesse acabado de falar que eu parecia robusta. Olha, estamos meio desespe. Radas. Não há muitas meninas aqui interessadas nisso, e uma das minhas colegas de equipe quebrou o pulso ontem, no treino, então pensei em você. Ela passou a mão pelo seu braço magro, torcendo o bracelete azul no pulso. Então, o que acha? Você é muito bonita, e o uniforme azul e vermelho ficaria incrível com o seu cabelo, sugeriu ela, olhando para a porta. Busquei no fundo da minha cabeça uma força que me obrigasse a fazer jus a todo o meu esforço para chegar a este ponto. Minha língua parecia grossa, e minha garganta, inchada. Eu não sou do tipo que diz Y a Y. Uma sobrancelha escura se arqueou elegantemente. Eu pareço ser do tipo que diz Y a Y. Balancei a cabeça, sem saber se era a resposta certa ou não. Eu não tinha nada a ver com líderes de torcida. Elas eram barulhentas e falantes, populares, bonitas e cerca de 1000 outras coisas com as quais eu não tinha absolutamente nenhuma experiência. Mas, por outro lado, eu realmente não tinha certeza se todas as líderes de torcida eram barulhentas e falantes, populares e bonitas. Keira era a primeira que eu conhecia.
Então minhas suposições vinham de filmes e livros, e Deus sabe que filmes e livros meio que são um saco quando se trata de estereotipar as coisas. Estremecendo, percebi quão ofensiva minha declaração poderia ter parecido a ela. O tipo que diz Y a Y. Às vezes era melhor não falar. Ela riu baixinho, é bem divertido. Pelo menos pense, ok? A caneta que eu apertava estava a poucos segundos de implodir tinta azul em meus dedos. Ok. O sorriso dela se espalhou por suas bochechas. Legal. Você almoça no próximo tempo, certo? Acho que vi você ontem, mas você deve ter saído do refeitório. E também a vi na aula de oratória, né? Mas também, é difícil olhar para qualquer coisa diferente do Hector Gato. Assenti, sem ter certeza de aonde essa conversa ia nos levar. Bem, se ficar entediada ou algo assim no almoço, me procure. Virando o olhar para seu caderno. Ela anotou a data no topo do canto direito. Normalmente fico lá na frente, na mesa barulhenta. É difícil não nos notar. Ela estava me convidando para almoçar. Ai meu Deus, Paige e suas tranças de Katniss podiam se ferrar, isso era o máximo. Um passo enorme na direção certa, e como a Ainsley diria, se eu não falasse, poderia muito bem costurar minha boca. Ok, sussurrei, me sentindo meio idiota, mas isso era o equivalente a cua. Keira me lançou um sorriso rápido. Quando o sinal tocou depois de cua, Keira me lançou um sorriso rápido. Quando o sinal tocou depois de 40 longos minutos ouvindo o senhor Newbery falar, todo meloso, sobre escritores do sexo masculino mortos, ela acenou com os dedos para mim, e depois desapareceu no corredor. Fiz uma parada rápida no armário. Troquei os livros e fiquei aliviada por Paige não saltar de uma das portas. Eu não queria pensar nela, ou no que ela significava para Ryder, repetindo uma conversa do tipo quebra-gelo um pouco estúpida em minha mente. Desci para o primeiro andar e passei pelo armário de troféus. Eu consigo. Eu consigo. Ao entrar no refeitório lotado, minha garganta se apertou, e decidi que provavelmente eu devia pegar o almoço primeiro, mas não pude evitar olhar para a mesa na qual vira Keira antes. Ela estava ao lado de uma garota, mas do outro lado o lugar estava vazio. Minha respiração ficou presa. Eu consigo. Caminhei em direção à fila do almoço. Você está partindo meu coração. Ao som da voz de Ryder, eu me virei, segurando a mochila junto ao corpo. A primeira coisa que notei foi o emblema desbotado do Raven sobre seu peito largo, e então me forcei a levantar os olhos para cima. A barba rala em seu queixo tinha sumido. Nada além de pele macia hoje sem caderno. As mãos enfiadas nos bolsos do jeans, um familiar sorriso torto nos lábios de Ryder, fazendo aparecer a covinha na bochecha direita. Ele avançou um passo e meu coração deu um salto mortal quando ele abaixou o queixo. Senti seu hálito quente em meu rosto quando ele falou: "Você não respondeu a minha mensagem ontem à noite." Havia um leve tom de provocação do qual eu não me lembrava. Pensei que talvez não tivesse percebido que era eu, mas isso significaria que alguém anda lhe enviando mensagens de boa noite chamando você de ratinha. Não tenho certeza de como me sinto em relação a isso. Balancei a cabeça tão rápido que fiquei surpresa que as pontas do meu cabelo não tenham batido no seu rosto. Ele riu baixinho, só estou brincando. Você vai pegar alguma coisa para comer ou... Meu olhar se desviou para a mesa e vi Keira. Ela estava nos observando. Assim como a loura ao seu lado. Keira ergueu as sobrancelhas para mim enquanto seus olhos escuros se moviam de mim para Ryder. Ele estendeu o braço para baixo e pegou minha mão na sua. O contato fez tremer meu corpo, e meu olhar voou de volta para o dele. Vem comigo? Chamou Ryder, desconcertada por sua aparência e toque. Eu o deixei me levar para a fila da pizza mais curta. Meu olhar era selvagem, saltando por todos os rostos na fila e nas mesas. Então, percebi por que Keira e metade de sua mesa olhavam para nós. Meu estômago se contraiu. Eu estava de mãos dadas com Ryder, e ele tinha namorada. Com a boca seca, soltei minha mão da de Ryder. Mesmo que ele tenha segurado minha mão 1000 vezes no passado, não parecia certo agora, sabendo sobre ele e Paige. Tudo era diferente agora. Ryder olhou para mim com uma expressão curiosa. Desviei o olhar. Ele pegou um prato só com 2 fatias. Minha mão formigou quando ele pegou uma garrafa de água e um leite.
Você ainda toma leite com tudo? Perguntou ele, examinando as bebidas com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, e então olhou para mim. Nossos olhares se encontraram, como se precisasse dele para sobreviver, assenti, e meu coração se transformou em uma bagunça pegajosa. Ele realmente lembrava que eu tomava leite sempre que tinha uma chance, isso e Coca-Cola, quando Rosa e Cário deixavam. Ele sustentou o meu olhar por um momento e então, antes que eu pudesse pegar minha carteira, sacou um bolo de notas de $1 amassadas e pagou ao caixa. Comecei a protestar, mas ele me enviou aquele olhar, o olhar de sobrancelhas abaixadas que me lançaram 1 milhão de vezes quando éramos mais novos. O olhar de não discuta. Era estranho ver sua versão de 18 anos e fiquei pensando nisso enquanto ele equilibrava o prato e as bebidas nas mãos. Ryder inclinou a cabeça para a entrada do refeitório e olhei na direção de Keira. Sua cabeça estava inclinada para a loira, os cachos pequenos indo em todas as direções. Ela parecia estar compenetrada na conversa e não ergueu os olhos. Amanhã, prometi a mim mesma, seguir Ryder para fora do refeitório curiosa para saber aonde ele me levava. Passamos pelo ginásio. As portas estavam abertas e pensei ter vislumbrado Hector correndo, uma bola de basquete nas mãos, gritando alguma coisa que parecia espanhol, mas era um pouco diferente. Rosa dissera que era porto-riquenho e só me restava acreditar nela. Eu almoço em outro horário, mas ouvi dizer que você almoçava nesse, disse Ryder, diminuindo o ritmo para que eu alcançasse. Lembra o cara que estava sentado na nossa frente ontem, na aula de oratória? O babaca no carro? É Hector, e ele tem um irmão mais novo em quem você aparentemente esbarrou ontem, Jaden. Ele também estava no carro. Enfim, Jaden disse que viu você ontem no corredor, na hora do almoço. Embora eu já soubesse disso, não falei nada. Ele falou o tempo todo enquanto caminhávamos pelo corredor, e eu fiquei lhe lançando olhares furtivos, a ponto de ficar surpresa por não esbarrar em nada. Então, caso você esteja se perguntando, ele fez uma pausa, abrindo as portas para o pavilhão externo. Sim, estou matando aula agora. Meu queixo relaxou, Ryder. Ele segurou a porta aberta, a cabeça inclinada para o lado enquanto eu passava. Parei, porque ele estava parado ali, com nosso prato e nossas bebidas. Seus olhos buscaram os meus, sabe? Você dizendo meu nome, não era algo que eu esperava ouvir de novo. Não dou a mínima para perder uma aula se isso significa que podemos colocar o papo em dia. Quando ele começou a caminhar em direção a um conjunto de mesas de piquenique vazias, minha língua finalmente descolou do céu da boca. Você não vai ter problemas. Olhando para trás, ele deu de ombros. Vale a pena. Isso não me tranquilizou, mas eu estaria mentindo se dissesse que meu coração não deu uns pulos bem felizes nesse momento. Ele pôs nossas coisas sobre a mesa e sentou-se de pernas abertas no banco. Dando um tapinha no lugar ao seu lado, ele sorriu, larguei minha bolsa nas pedras do piso e passei uma perna sobre o banco, parei e olhei para ele. Ryder me observava por trás dos cílios grossos, a cabeça ainda inclinada, sorrindo de modo que a covinha solitária implorava para ser tocada. Percebi que era a primeira vez que Ryder e eu estávamos sozinhos. Sem olhares curiosos. Nenhum adulto cuidando de nós. Ninguém passando por nós, como no estacionamento, na véspera. Estávamos sozinhos, só ele e eu, como tinha sido tantas vezes no passado. Não sei por que eu fiz o que fiz em seguida, mas uma década de emoção se agitou dentro de mim. Talvez tivesse a ver com tudo o que ele fizera por mim no passado. Talvez fosse apenas porque ele estava sentado ali e estávamos no presente. Nunca me senti mais presente do que naquele momento, curvando-me, passei os braços ao redor de seus ombros largos e o apertei. Provavelmente, o abraço mais sem jeito da história, mas era bom. Ficou magnífico quando ele se levantou um pouco e passou os braços em volta da minha cintura. Seu abraço era melhor, quando me afastei, 2 mãos deslizaram da minha cintura para os meus quadris e permaneceram ali por um momento. Uma sensação estranha se revolveu em meu estômago. Ele me soltou, mas a consciência de seu calor permaneceu porque isso? Dando de ombros me sentei, colocando as 2 pernas debaixo da mesa. Meu rosto estava quente e eu só tive vontade.
Pode fazer isso sempre que tiver vontade. Eu não me importo, sorri, e quando ele riu, outra coisa estranha aconteceu. Eu tremi. Eu não estava com frio, na verdade, muito pelo contrário, ratinha. Nossos olhares se encontraram. E caramba, de repente, era como ter 13 anos de novo, roubando comida em um mundo que era só meu e de Ryder, só que éramos mais velhos agora. E não éramos só ele e eu contra o mundo. Eu não era uma menininha. Ele não era um menino. E naquela época ele tinha sido, bem, ele tinha sido o meu. Não era como agora. Ele tinha uma namorada que achava que eu era muda. Para começar, essa percepção foi realmente como um soco no estômago. Então eu provavelmente tinha que parar com os abraços, as estranhas sensações de frio na barriga. E definitivamente com aqueles arrepios. Tudo isso. Precisava parar. No entanto, meus lábios pareciam se curvar para cima ininterruptamente. Você tem que me dizer o que andou fazendo todo esse tempo. Ele empurrou uma das fatias para mim e, em seguida, me entregou um guardanapo que eu nem o tinha visto pegar. O sorriso que eu estampava como uma idiota se espalhou quando ele fez o que eu sabia que faria. Pegou o pepperoni, comendo as fatias antes de comer a pizza. Ele me lançou um olhar de soslaio, a voz paciente como sempre tinha sido, enquanto terminava com o pepperoni, ratinha. Meu olhar correu até a cicatriz acima de sua sobrancelha, e meu sorriso enfraqueceu um pouco. Eu me concentrei na fatia de pizza e respirei fundo naquela noite. Na última noite conheci alguém no hospital. Carlos Rivas Cário. Ele é especialista em pegando o L, pegando o leite, ele o abriu com seus dedos longos. Notei o que parecia tinta vermelha no interior do seu indicador. Ele me entregou a caixa e eu continuei, ele é casado com Rosa. Ela é cirurgiã cardíaca. Os dois trabalhavam no hospital, e acho que o serviço de proteção a crianças disse a eles que eu era muda, ou que havia algo de errado comigo. Ele franziu a testa enquanto pegava sua pizza. Você não é muda. E não há nada de errado com você. Você é brilhante. Esqueça essa merda. Dei de ombros, eles me visitaram muito depois que eu falei com eles, apertando os lábios, peguei um enorme pedaço de pepperoni. Quando acordei depois da cirurgia, eu perguntei por você. Perguntei a Cário, tinha sido a primeira vez que eu falava com alguém de fora daquela casa em anos. Ele virou a cabeça na minha direção bruscamente, os olhos mais dourados que castanhos na luz do sol. Eu realmente procurei por você, Mallory. Como eu disse, fui ao hospital municipal. Ninguém me disse onde você estava. Só que. Ele exalou com força. Só que você não ia voltar. Eu queria ter tido uma maneira de vê-lo. Eu ficava perguntando, mas tudo tinha sido tão assustador e opressivo. Que aconteceu com você? Suas sobrancelhas baixaram. Fui enviado para um orfanato. Ele dobrou o que sobrou da fatia e ficou encarando-a. Então há mais nessa história. Me conte. Senti uma pressão no peito quando lhe ofereci meu pepperoni. Seus lábios se contraíram em um pequeno sorriso. Passei algum tempo no hospital e então, também fui enviada para um. Onde, falar com ele era uma liberdade que eu tinha perdido. Ficava mais fácil a cada segundo, o que fica perto do porto, não muito longe do hospital. Cário e Rosa, eles me visitavam, e por fim foram habilitados a me adotar. Seus olhos se arregalaram quando ele parou a pizza a meio caminho da boca. Você foi adotada por médicos. Fiquei tensa, imaginando se era agora que ele ia perguntar como isso era justo. Eu não sabia nada sobre o que tinha acontecido com ele. E se ele ainda estivesse em um orfanato, ou pior, porque havia coisas piores. Eu não conseguia parar de me debater em culpa. Assenti, ele deixou a pizza sobre a bandeja, e seus ombros relaxaram. Sua boca relaxou. Caramba, Mallory, estou tão sério, médicos. Isso é bom. Quando olhou para mim, viu alívio em seu olhar e me perguntei onde. Ele pensou que eu tinha estado todo esse tempo. Eles realmente cuidaram de você, não foi? Concordei e arranquei outro pedaço de pepperoni. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando os meus quando pegou. Houve outro ataque aos meus nervos. Eu não me lembrava de seu toque provocando esse tipo de reação antes, mas com certeza era agradável agora. Aquele carro perto do qual você estava ontem. O Honda é seu? Era da filha deles. Uma sobrancelha se ergueu. Era.
Ela morreu antes de eu conhecê-los. Há quase 10 anos. Acho que foi por isso que me adotaram, expliquei, mastigando lentamente. Suas sobrancelhas se ergueram muito. Quero dizer, eles nunca tiveram outros filhos. Um momento se passou. Eles têm sido muito bons. Ryder. Eu. Eu gostaria que você nunca tivesse precisado conhecê-los. Terminando a fatia, ele limpou as mãos no guardanapo e depois inclinou o corpo na minha direção. Quero dizer, fico feliz que os tenha conhecido porque, ratinha, você merece esse tipo de vida, mas, eu sei, o que você quer dizer. O alívio me inundou. Não havia um pingo de inveja em sua voz ou na maneira como ele olhava para mim. Tomei um gole do leite. Quando eles assumiram minha custódia, comecei a estudar em casa, expliquei. Então eu decidi que queria vir para a escola pública. Ele arqueou as sobrancelhas. O que fez você decidir isso? Quero ir para a faculdade, falei para ele, erguendo os olhos para o céu sem nuvens. Faculdade era algo ambicioso, considerando que falar com um professor fazia com que eu quisesse sair correndo, mas era importante para mim. A faculdade significava, pelo menos era o que eu esperava, que eu conseguiria um emprego e teria uma vida na qual eu não precisaria me preocupar quanto à próxima refeição, nem teria que depender de alguém para cuidar de mim. A faculdade era liberdade, e Rosa e Cário, eles querem isso também. Quero dizer, eu ainda podia estudar em casa e ir para a faculdade, mas Ryder esperou, mas você sabe como eu sou, como eu era. Minhas bochechas ficaram quentes quando abaixei o olhar para a caixa de leite. Não sou boa com pessoas. Eles acharam que eu devia tentar o ensino médio primeiro. Ele ficou em silêncio por um instante, mas eu podia sentir seus olhos em mim. Bem, estou feliz que você tenha decidido fazer isso. Se não fosse isso, nossos caminhos provavelmente nunca teriam se cruzado. Meu estômago embrulhou com essa ideia. Olhei para ele e fiquei sem fôlego. Ele estava olhando para mim de uma forma com a qual eu não estava exatamente acostumada, mas que já tinha visto antes. Era como um namorado de Ainsley olhava para ela. Talvez não tão íntimo, mas definitivamente com a mesma intensidade. Estremeci, não desconfortável, apenas de repente bastante consciente dele. É você, apoiando o cotovelo na mesa. Ryder pousou o queixo na palma da mão. Não estou mais em um orfanato. Quando comecei a me virar para ele, Ryder lançou um olhar incisivo para minha pizza. Você vai comer? Agora mesmo. Meus olhos se estreitaram. Ele esboçou um sorriso rápido. Estou com uma família provisória. Ele se aproximou enquanto eu dava uma mordida enorme na pizza. Na verdade, é a família de Hector. Sua avó tem acolhido crianças há anos. Ajuda com as contas e outras coisas. Pensei no caderno gasto e nas bordas desgastadas do seu jeans. Não que ela só faça isso por esse motivo, entende? Ela é mesmo ótima. Uma mulher muito boa. Enfim, foi assim que conheci Hector e Jaiden. Moro com eles há alguns anos. Estendendo o braço, ele pôs apenas a ponta do dedo no meu rosto, me fazendo engolir uma respiração suave. Para onde foram suas sardas? Não sei, respondi, minha voz soando como um sussurro estranho. Elas fugiram, a risada profunda ecoou de novo, deslizando pela minha pele. Você tinha 3 bem aqui. Ele tocou de leve na minha bochecha. É 2 aqui. Seu dedo roçou a ponta do meu nariz, e em seguida, ele baixou a mão. Posso confessar uma coisa? Pode. Eu gostaria de poder dizer a ele que não tinha problema que ele continuasse tocando meu rosto, mas isso provavelmente seria estranho. Soou totalmente estranho na minha cabeça. E seria muito inapropriado. Totalmente inapropriado. Ele baixou os cílios, e o sorriso torto apareceu. Eu sempre soube que você ficaria bonita. Minha respiração ficou presa quando me empertiguei. O que restava da pizza, só a borda, ficou totalmente esquecido. Meus ouvidos deviam ter fumado crack ou algo assim. Um rubor invadiu suas bochechas quando um lado de seus lábios se curvou para cima. Só nunca imaginei que eu teria a chance de ver o quanto, uau, ele realmente tinha dito isso. Linda. Ryder disse que eu era linda. A declaração me inundou e me fez ficar olhando para ele. Eu sabia que minha aparência não era das piores. Ainsley adorava a combinação do meu cabelo com meus olhos.
que todo mundo achava que tinha um traço irlandês, mas eu me achava bem mediana. Rosto comum. Corpo comum, nem grande nem pequeno. Linda não era uma opção que tivesse me passado pela cabeça. Você é lindo, também. Quero dizer, você é atraente, soltei, mas eu sempre soube que você seria. Meus olhos se arregalaram quando percebi o que acabara de sair da minha boca, e seu sorriso se alargou, oh meu Deus. Eu não acabei de dizer nada disso em voz alta. Você disse, droga, jogando a cabeça para trás, ele riu com vontade. Riu como ria nas raras ocasiões em que alguma coisa o divertia de verdade. Fez isso com uma liberdade que eu invejava. Comecei a levar as mãos ao rosto em chamas, mas ele pegou meus pulsos, segurando-os entre nós. Seus olhos estavam mais leves, dançando. Posso fingir que você não disse isso se for se sentir melhor, sugeriu ele. Ah, sim, isso seria fabuloso. Eu assenti, mas não vou esquecer. O constrangimento me inundou, mas Ryder sorria quando se aproximou e me puxou para mais perto. Antes que eu soubesse o que ele estava fazendo, ele tinha encaixado meus quadris entre suas coxas e passado os braços em volta de mim, me segurando apertado junto ao peito. Seu peito duro de verdade. Aquele contato me sobressaltou, como tocar um fio desencapado. Levei alguns segundos para relaxar, ele ficou em silêncio ao apoiar o queixo no topo da minha cabeça. E eu não disse nada, enquanto fechava bem os olhos contra a crescente onda de emoção. Estar tão perto dele assim de novo era algo muito poderoso, pois a conexão era palpável, uma terceira entidade. Sua mão subiu pelas minhas costas e deslizou lentamente sob o peso do meu cabelo. Ele fechou os dedos em torno da minha nuca. Seu queixo se moveu, roçando minha testa, e a intimidade daquele gesto era muito diferente de qualquer outra vez que ele tinha estado tão perto. Um calor estranho tomou meus músculos. Como sair ao sol pela primeira vez depois de um longo inverno. Houve um momento em que não tive certeza se ele estava respirando, porque eu não sentia seu peito se mover sob minhas mãos. No fundo da mente, eu me perguntava até que ponto isso era certo. Eu não queria me afastar e quebrar a conexão, mas achei que talvez devesse. Isso era inocente. Tinha que ser, mas também era diferente. Você normalmente tem com quem almoçar? Perguntou ele, e sua voz parecia distante. Mais profunda, mantendo os olhos fechados, eu não tinha certeza de como responder a isso e... Também não me afastei. Eu não tinha certeza do que isso dizia sobre mim, ou se de fato dizia alguma coisa ratinha a uma menina na minha turma de inglês. Ela me convidou para sentar com ela, o braço em volta da minha cintura parecia ter se apertado queira, não me lembro o sobrenome, passou um momento, sei quem é. Ela está na aula de oratória. Uma menina muito legal. Você vai aceitar o convite dela? Se não, posso encontrá-la para o almoço, mas naquele exato momento ele deveria estar numa aula. Foi então que percebi. Ryder, uau, ele realmente não tinha mudado. Mesmo depois de 4 anos, mesmo que ele devesse estar na aula e mesmo que tivesse namorada, ele estaria ao meu lado se eu dissesse que precisava dele. Lágrimas estúpidas arderam nos meus olhos. Você não precisa fazer isso. Vou sentar com ela. Seus dedos se moveram pelo meu pescoço, procurando os músculos, tem certeza. Meu coração estava todo derretido. Sim. Ela me convidou, perguntou se eu queria fazer o teste para líder de torcida. A mão de Ryder parou, ratinha. Eu sorri. Você não está considerando isso, está? Perguntou ele depois de um momento. Então ele parou de falar e de repente se afastou, os braços e tudo. A perda repentina da proximidade me obrigou a abrir os olhos. Ele estava de lado para mim, a mandíbula tensa, olhando para além do pavilhão, na direção do estacionamento. Havia um carro em marcha lenta entre as fileiras de V e I com acento agudo. Veículos estacionados, algum tipo de sedã. Até onde eu podia ver, as janelas eram escurecidas a ponto de não ser possível ver quem ou o que estava lá dentro. Uma porta bateu e minha atenção se voltou para o local de onde tínhamos saído mais cedo. Vi Jaiden amarrando as calças enquanto atravessava o pavilhão, em direção ao portão de aço. Merda, murmurou Ryder. Fiquei rígida quando uma sensação de desconfiança o dominou. Está tudo bem? Sim. Ele observou Jaiden escapar pelo portão e ir até o carro. Ele se inclinou quando a janela do motorista se abriu.
Ryder deu um tapinha na minha perna, atraindo meu olhar. O sinal já vai tocar. Porque você não vai entrando na frente? Algo frio e duro estava estampado nas linhas de seu rosto. Não gostei disso, Ryder. Está tudo bem. Eu juro, garantiu. Ele tocando minha perna novamente, e então se levantou quando as portas duplas se abriram de novo. Dessa vez era Hector que estava saindo, e seu olhar dizia que ele não estava feliz. Ryder pegou minha mão, me fazendo levantar. Vejo você na aula, assentindo, peguei minhas coisas e passei por cima do banco. Hector não olhou para mim quando se juntou a Ryder, e nenhum dos dois falou enquanto se viravam, caminhando em direção ao portão. Eu os observei, sabendo que alguma coisa estava acontecendo, e fosse o que fosse, não era bom.